É isso aí, galera, boa noite, começando aqui o Papo Franco, o primeiro quadro de 2014, o quadro novo aqui do Conexão Catacoió. A gente está recebendo aqui hoje o nosso prefeito do Espírito Santo do Pinhal, o pessoal da região aí assistindo através da internet, o grande Zeca Bene, que vai ser o nosso entrevistado, o primeiro entrevistado desse quadro novo do Conexão aí, substituindo o quadro na mira, o Papo Franco, né, Cícero? Vamos bater um papo com o prefeito de Pinhal aí. Isso aí, nesse quadro, agora nós temos a novidade que o pessoal, o público, né, o nosso telespectador, o pessoal que acompanha o Conexão Catacoió vai poder fazer aí as suas perguntas a todos os entrevistados que estão aqui, não só ao prefeito hoje, quem a gente agradece por ter recebido bem o nosso convite, ter vindo aqui participar com a gente e, enfim, todas as pessoas que forem participar aqui, a gente vai para a rua trazer... Participação do pessoal na rua, vocês vão ver aqui, o pessoal mandou perguntas, a gente gravou perguntas aqui, vamos passar para o Zé Cabelo e o pessoal aí, vê se perde a vergonha aí de perguntar, porque perguntar não ofende ninguém, então vai fazer pergunta produtiva e criativa aqui para o Zé Cabelo. Zé Cabelo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alex, boa noite, Cícero. Boa noite a todos os pinhalenses que nos estão vendo e parabenizar a iniciativa de montar esse programa aqui, Papo Franco, parabenizar a Conexão Catacoió, que tem aí uma audiência forte, grande aqui no nosso município e região. Então, estamos aqui hoje, primeiro programa, muito feliz, agradecer o convite, estamos aqui para realmente fazer um balanço desse primeiro ano de gestão, responder as perguntas dos nossos queridos pinhalenses. Estamos aqui à disposição de vocês. Isso aí, Zeca. A gente está numa pobreza, está no microfone só por enquanto, viu? Ô, moçada, Zeca, principalmente o foco principal quando a gente pensou em chamar aqui o prefeito para a gente falar, nada mais é do que, não vamos sabatinar ninguém, não é essa a intenção do programa, é simplesmente para fazer realmente um balanço, o seu balanço, do primeiro ano de administração, você aí como prefeito eleito aí, como, vamos dizer, a novidade, né, ideias novas e tal, e falar desse primeiro ano. Primeiramente, Zeca, depois vamos deixar você fazer esse balanço aí. Eu queria te fazer uma pergunta bem simples. É muito difícil, o desafio foi grande, foi mais do que você esperava. Você, lógico que estava preparado para assumir a prefeitura de Pinhal, mas assim, alguma coisa te meio que assustou, tipo, nosso negócio realmente está complicado, a gente sabe que você é um cara honesto, não vai fugir de uma pergunta dessa. Um negócio, difícil, estava complicada a situação mesmo, Zé? Pode ser honesto para o nosso telespectador aí. Veja bem, você paga pelo noviçato de você ser primeira gestão como prefeito. Eu que exerci no governo de estado muitas funções, nunca exerci um mandato que foi eleito pelo povo. Você pega uma prefeitura, normalmente cidade pequena, ela tem uma dificuldade realmente de gestão, de pessoas. Então, esse primeiro ano que a gente encontrou a prefeitura, foi realmente, nós encontramos a prefeitura da forma como a gente não gostaria de trabalhar. Então, nós tivemos que replanejar a prefeitura, reorganizar a prefeitura, reestruturar a prefeitura, para que a gente pudesse pôr as coisas no trilho e trabalhar da forma como a gente entendia que era melhor para gerir a cidade. Então, realmente, foi um ano muito difícil, foi um ano em que nós pegamos o orçamento da gestão anterior, um orçamento que ele estava todo desequilibrado, tivemos que fazer um rearranjo internamente, tinha questões, a questão administrativa faltava, por exemplo, para você ter uma ideia, as coisas corriam dentro da prefeitura sem processo. Então você não tinha história, você não tem... Normalmente quando você trabalha num serviço público, você tem que ter história das coisas, porque as gestões são transitórias. Nós estamos aqui por 4 anos.
Exatamente. Quem está de passagem somos nós. Os funcionários públicos efetivos estão lá e os processos das quais aconteceram todas as obras, projetos, planejamento, o próprio processo administrativo, a história ficou. E nós não tínhamos essa história. Então nós tivemos que reorganizar, nós montamos o processo administrativo. Hoje, qualquer expediente de quem quer que seja, pessoa física ou jurídica, corre através de um processo e tem a história. Início, parecer jurídico, aprovação. Então isso fez a diferença. Foi um trabalho muito intenso, a gente achou que ia fazer isso em 3 meses, não conseguimos, demoramos 6 meses para fazer. Depois teve a questão da prateleira de projeto, que a prefeitura não tinha um projeto, tinha-se dinheiro, não podemos falar da gestão anterior, que deixou recursos que vieram do governo federal através de emendas parlamentares. E esses recursos não puderam ser usados, até hoje não conseguimos pôr em prática, porque não tinha um projeto executivo em ordem. Então, realmente foi muito difícil. Nós, quando assumimos a prefeitura, tínhamos o compromisso com a população pinhalense de montar uma prateleira de projeto. Nós elencamos em janeiro 35 projetos que seriam de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje, nós temos 20 projetos prontos. Contratamos projetos no ano passado. Ô Zeca, um dos grandes problemas de Espírito Santo do Pinhal, que a população reclama muito, é a saúde. Isso não só em Espírito Santo do Pinhal, como no nosso país. Tá? Em todo lugar do nosso país, a saúde ela é muito criticada, porque ela não tem condições de atender a todo mundo da maneira que deveria tratar a população. Pinhal, nós temos aí problema de falta de medicamento. Eu, como advogado, a gente sabe que tem muitas ações que a gente tem que entrar para poder conseguir medicamento e tal. E também temos o problema da UTI, que o pessoal clama muito pela UTI, por conta de não perder os seus entes queridos aí, que de repente possa ter um problema grave de saúde. O que vem sendo feito com relação à saúde para melhorar isso para a população de Espírito Santo do Pinhal? A questão da saúde é uma questão que não é um problema municipal, local, é um problema nacional. A saúde está muito mal a nível de Brasil. Pinhal ainda é uma das cidades que tem uma saúde boa. É lógico, está bem? Não está. Nós temos que avançar muito na questão da saúde. E Pinhal ficou muito tempo para trás, porque você, por exemplo, você falou da UTI, você falou de medicamento, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. A UTI precisa ter força de vontade política. Eu, quando eu assumi a prefeitura, eu participei da primeira reunião do Conderg em Divinolândia, eu bati muito forte, aqui eu vou falar, bati muito forte em termos de desenvolvimento regional, nada contra a cidade. Porque aqui na região tudo vai para São João da Boa Vista. O prefeito estava presente. Eu falei assim, olha, se a gente quer o desenvolvimento regional, nós temos que desenvolver as cidades que fazem parte da região. Hoje nós somos 16 municípios e cada município tem sua vocação. Pinhal, se tiver UTI na região, tem que ser em Pinhal. Isso foi aprovado pelos 16 prefeitos do município. Naquela ocasião, nós tínhamos chegado um automóvel que ia para São João da Boa Vista. Também nós mudamos o roteiro dele, ele acabou indo para Casa Branca. E o Centro de Dia do Idoso ia para São João também, acabou indo para Águas da Prata, São João Barracão. Então eu acho que os prefeitos têm que enxergar que, em vez de eu pegar hoje aqui um doente que precisa de uma UTI, ter que viajar 400 quilômetros para ir em Bauru, é isso que está acontecendo, nós vamos ter aqui uma solução a 20 quilômetros. Então, se trata de desenvolvimento regional. Brigamos, aprovou, fizemos uma reunião com o Dr. Benedito Vestin, que é o diretor da DRS-14 aqui de São João da Boa Vista, aprovou também. Estive com o secretário da Saúde da BioIP, falou assim, eu garanto os recursos para implantar a UTI, e nós fizemos o projeto, a Santa Casa fez, em parceria conosco, a pedido nosso, encaminhamos para São João da Boa Vista, há 15 dias atrás foi aprovado o projeto que está hoje na Secretaria de Saúde para liberar recursos. E além disso, nós temos 2 emendas de 2 deputados, o deputado Arnaldo Jardim e o deputado Guilherme Campos, liberou R$500 mil para iniciar as obras aí.
Agora, você tem razão numa coisa. A questão de medicamento a gente peca muito ainda. E vai continuar pecando, porque o governo federal soltou uma relação de medicamentos que seriam de uso comum da população. Fora daquilo, nós não podemos atender. Ou é ação judicial, como você bem disse, ou então nós temos, por decisão judicial, nós temos que dar continuamente para o pinhalense ali que precisar do medicamento. Isso ainda não está claro, falta medicamento, porque quem compra medicamento não é a prefeitura, vem do governo do estado, vem um pouco do governo federal, essa rotina, esse embrolho ainda não está resolvido, porque às vezes está em São João da Boa Vista, na DR de São João, e não está aqui o medicamento. O paciente vai buscar, não tem. O que nós estamos fazendo para melhorar isso? Existe um mecanismo em administração que chama ata de registro de preço. O que é uma ata de registro de preço? Normalmente, quando a administração tem que comprar, tem que licitar, isso está demorado, demora 60 dias, e a pessoa está precisando do medicamento. Nós vamos fazer uma ata, registrar o preço de todos os medicamentos que entraram com ação judicial nos últimos anos, vamos registrar esse preço, a pessoa precisa, a gente compra na hora em cima da ata. Ela não gera despesa para a prefeitura, ela vai gerar só no momento em que você precisar do medicamento. Então, isso vai dar uma agilidade, os postinhos, nós temos uma questão que você não me perguntou, mas eu acho que é de fundamental importância, que é a humanização do atendimento na área da saúde. Porque os profissionais da saúde, existe um contexto, uma cidade de 44 mil habitantes como é Pinhal, existe um contexto seguinte: quem mora no Centenário tem que ser atendido no Centenário, não pode ser atendido em outro bairro. Gente, saúde é uma coisa. Hoje nós tivemos um caso desse tipo, que a pessoa foi fazer um exame, não conseguiu fazer. Isso é ruim, porque o servidor público, ele tem que entender, o próprio nome disso, eu sirvo o público. Então é o seguinte, eu tenho que dar um atendimento bom. Então nós temos que trabalhar muito em cima da humanização, do melhor atendimento, e isso está dentro dos planos para a gente fazer agora em 2014. Zeca, a gente estreando aqui a participação dos populares, aí, dos nossos telespectadores, tem perguntas bastante variadas aí, que a gente colheu nas ruas de Pinhal. Algumas aqui relacionadas à saúde você já respondeu, que uma boa notícia, que a UTI é questão de tempo, né? E a questão do remédio, eu gostei da honestidade de falar que a dificuldade ela existe e ainda vai continuar, porque infelizmente não é um problema exclusivo nosso, isso acontece em geral, mas está se tentando, minimizar o máximo possível. A gente vai ouvir aqui a pergunta da dona Tereza, que é aposentada, e ela fez uma pergunta para o Zeca Bento. A calçada, ela é uma atribuição do proprietário do imóvel fazer. Tanto o terreno, como ter sua residência e cuidar dela. A manutenção também é responsabilidade do morador. Acontece o seguinte, em todos os municípios existe uma fiscalização. Por exemplo, você falou a questão do entulho. A questão do entulho, hoje tem o disco entulho, que você contrata, hoje está em torno de R$80, R$100 a caçamba, vai lá, joga, ela pega, leva embora e faz o levantamento, bota fora de acordo com a legislação. O que tem acontecido na prefeitura? Por isso que eu falo, você fez uma pergunta no início para mim, qual foi a dificuldade? Dificuldades foram muitas. Você hoje, por exemplo, você tem uma diretoria de obras,
Quem que deveria fiscalizar essa questão de obras, de alvará, quem está construindo fora da regularidade, questão da terreno sujo, da calçada que não foi feita, era a diretoria de obras. A diretoria de obras tem fiscalização? Não tem. Ao longo dos anos, não conseguiu ter fiscal. O que nós fizemos nessa gestão? Nós reestruturamos a prefeitura e a reestruturação, vamos deixar bem claro aqui, que não foi uma reestruturação para mudar o jeito da prefeitura trabalhar. É lógico, nós criamos ali uma diretoria de informática, que hoje nós estamos no mundo da informática. Hoje nós temos que facilitar a vida do cidadão. Ele pode entrar num computador e ver a vida dele dentro da prefeitura. Hoje não tem condição. Os próprios funcionários da prefeitura trabalham com equipamentos obsoletos. Então, é necessária uma diretoria de tecnologia de informática e criamos uma diretoria de turismo, porque Pinhal tem vocação para turismo. E nós criamos nisso aqui também 5 fiscais de obras e 5 fiscais da área tributária, que foram aprovados pela Câmara e nós precisamos, a partir de 2014, intensificar isso. É lógico que é um negócio que não se faz para a noite e para o dia, porque nós temos que fazer licitação, nós temos que fazer concurso público, depois fazer uma capacitação para esse funcionário, como é que ele aborda, e a gente preparar uma legislação mais rígida, multa, porque as multas também, ao longo desses anos, não aconteceram na prefeitura. Quem multa na prefeitura é o Pereirinha. O Pereira multa, chega lá, depois não processa, não tem o recurso, cabe recurso, não anda com recurso. Então, nós temos que ter uma legislação um pouco mais severa. O pinhalense tem que se conscientizar que, na realidade, depende dele também a limpeza da cidade. Apesar da gente ter feito um grande esforço, os empresários de Pinhal, através de 30 empresas, adotar 30 praças e 5 avenidas. A cidade está mais limpa, mas não é graças ao esforço de todos. Agora, aquele que tem lixo, não só o lixo domiciliar, o resíduo sólido, mas que tem o lixo também, que é o descartável, que é o verde, ele tem que seguir a coleta programada e a coleta seletiva. E o pessoal aí não desanima com a ouvidoria, porque é isso aí, quando a coisa é difícil demora um pouco mais. Vamos para o primeiro bloco aí, o primeiro intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta com mais assuntos aqui com o nosso prefeito Zé Cabelo. Aqui é a Nina e eu também tô no Conexão Catacoió. Catacoió, Catacoió. Que legal esse nome, Catacoió. Catacoió. Conexão Catacoió. AS Escavações, serviços pesados, máquinas próprias, serviços de terraplanagem e escavações. Temos mini máquinas para abrir piscina. Endereço: Avenida Washington Luiz, 475, Espírito Santo do Pinhal. Telefone 19-3651-1885. AS Escavações, do início ao final de sua obra com qualidade e bons serviços. CRX Informática e Celulares, qualidade e preços baixos. Consertamos todos os tipos de celulares nacionais importados e os famosos chineses. Vendas de novos, seminovos com revisão e garantia. Tudo em acessórios para seu celular. Desbloqueio de senhas, baterias e recarregadores de todos os modelos. A CRX Informática fica na rua Vigário Montenegro, 441 Centro, próximo ao escritório da Sabesp. Telefone 19-3661-1042 ou 19-8184-3774. CRX Informática e Celulares, qualidade e preços baixos. Estamparia Pinhalense, arte em estampas, mais de 20 anos de experiência. Camisetas promocionais com o melhor preço e qualidade da cidade. Uniformes, jalecos, camisetas para formandos, camisetas de futebol e muito mais. Gravação de tela e fotolitos, silk em todo tipo de tecido. A Estamparia Pinhalense fica na rua Orlando Gozoli, número 15, no Largo São João, em Espírito Santo do Pinhal. Telefone 19-3651-3327.
Estamparia Pinhalense, arte em estampas. Pretty baby, I love you so well. Let's go. Pensou em construir ou reformar? Vá até a Pinhal Ferro e Aço. Temos ferragens armadas, vigas, colunas, sapatas e esteiras. Trabalhamos também com lajes, pisos e forros, treliçados e painel. Pinhal Ferro e Aço tem convênio com a Caixa e a Construcard. A Pinhal Ferro e Aço fica na Avenida Washington Luiz, 475, Espírito Santo do Pinhal. Telefone 19 3651 1885. Pinhal Ferro e Aço, tudo para sua reforma e construção. Voltamos para o nosso segundo bloco, continuamos conversando um pouquinho com o nosso prefeito Zeca Bene. Ô Zeca, no bloco anterior, você chegou a comentar da criação do Departamento de Turismo aqui em Pinhal. Eu queria que você esclarecesse a população. Qual é a real função do Departamento de Turismo em Pinhal? Se ele vai trabalhar junto com o Departamento de Cultura, com outros departamentos? E Pinhal está preparada para receber o turista? Pinhal está preparada, tem estrutura suficiente para poder receber turistas? Tudo tem um começo. Eu vou te dizer o seguinte, Pinhal é uma cidade que está entre as 100 melhores do Brasil para se viver. Pinhal tem um potencial turístico muito grande e nós estamos preparando a cidade para o futuro. Então eu vou falar o que tem de potencial aqui. Eu estive. Por que eu criei a diretoria de turismo? Primeiro explicar isso para a população. Quando eu ganhei as eleições, eu achei que era melhor para mim reduzir o quadro de diretor, porque você enxugava a máquina, mas na prática, quando a gente chegou, a gente viu que algumas coisas que a gente juntou não deu certo. Por exemplo, era obras e habitação. Eu tive que voltar à diretoria de habitação para cuidar das casas que vão ser construídas aqui em Pinhal. Tinha a questão da agricultura e meio ambiente, deu certo, permaneceu. E senti, naquele momento, que a cultura e o turismo não iam caminhar juntos. Por quê? Porque o perfil da pessoa que toca a cultura, ela só toca a área da cultura e deixava o turismo de lado. E a gente foi ao longo do tempo conversando com os pares da região, os outros prefeitos, e nós, com o Walter Cavenhanha mesmo, vai fazer, eu quero conversar com você. Nós temos hoje aqui a pista da Mitsubishi, que é
uma das 3 pistas aprovadas pela FIA aqui no Brasil. Aqui em Brasil só tem 3, uma delas daqui em Mogi Guaçu, encostado com Pinhal. E nós temos aqui um eixo de turismo que Mogi Guaçu queria desenvolver com a gente. Nós vamos sentar agora em fevereiro, já marcamos com o Walter Cavagnani, prefeito de Mogi Guaçu, e vamos começar a criar um polo turístico. Outra coisa que está acontecendo em Pinhal, nós temos aqui uma grande produção de vinhos finos, que vai dar uma outra conotação para a cidade, que é a fazenda lá Santinês do Paulo Brito. O vinho dele ganhou em 7º lugar lá na França, em Paris, e isso vai dar um diferencial para a cidade. Nós temos construção de 2 hotéis já em estágio avançado, com o projeto pronto. O projeto de um deles foi me entregue segunda-feira, com a bandeira atlântica, 60 apartamentos que vão iniciar esse ano também. Vai ser ali na Washington Luiz, do lado onde está construindo a camisaria dos Amatos. Então, a cidade começa a ganhar um potencial para ter uma área de turismo. Nós entramos com um projeto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, transformar Pinhal numa cidade de interesse turístico. Quer dizer, hoje ninguém mais consegue virar uma cidade turística antes de passar por esse estágio. Você sendo uma cidade de interesse turístico, você recebe R$400 mil no ano para investir no turismo. E a partir daí, você começa a desenvolver pontos turísticos, e é a condição de virar uma estância turística. Então nós estamos subindo degraus, nós estamos no primeiro degrau, mas a cidade, ela tem tudo para daqui. Quando eu fiz o nosso plano de governo, o plano de governo nosso, ele contempla um plano diretor para 12 anos. Você não faz as coisas em 4 anos, as coisas começam a amadurecer em 4 anos, concretizam em 8 e fecham em 12. Então, nós estamos preparando a cidade para o próximo prefeito. O próximo prefeito vai colher frutos, muitos frutos daquilo que nós estamos planejando. Então, o turismo é uma coisa que a cidade tem vocação, é uma coisa que vai mudar, a rede hoteleira está aí, os atrativos estão sendo já catalogados e nós vamos conseguir realmente, não digo que vai virar uma estância, mas que a gente vai começar a ter um foco na área de turismo aqui, com certeza. E eu fiquei muito contente quando a gente fez lá a transformação lá do portal da entrada, que deu uma cara nova para a nossa cidade. Então é tudo isso, com pouca coisa, se você conseguir alavancar 1, 2, 3 pontos, nós vamos ter aqui com certeza gente visitando a gente de final de semana. É isso aí, ó, em cima disso aqui a gente tem uma pergunta que dá pra gente colocar agora. Quem vai perguntar aqui pro Zé Cabene, o nome não é piada não, é o nome mesmo, chama Armando Pinto, tá? Tá. É melhor que Jacinto, né? Então vamos lá com a pergunta do Armando Pinto, que é psicólogo aqui em Pinhal, e vai fazer uma pergunta pro Zé Cabene. Oi, Armando, um grande abraço para você. Pergunta bem elaborada. Eu respondi um pouco anteriormente, mas é aquilo que eu digo. Nós temos que preparar a cidade para receber não só o turismo, mas receber indústrias. E esse faz parte do plano nosso. Você falou quando a gente vai estar preparado. Por exemplo, são ações individuais. Primeiro, nós temos que ter uma praça decente. Nós precisamos reformar a Praça da Independência, dar condição do jovem utilizar aquela praça, ter autoestima para ir para o centro. E também a gente ter ponto turístico. Nós temos vocação aqui para o turismo religioso, o turismo de rio, que tem o Rio Verediana hoje, que pode ser explorado neste eixo Pinhal-Mogi Guaçu. Nós temos aqui a rede hoteleira que está se tornando realidade. O projeto está pronto, foi me entregue pelo Floriano na segunda-feira. Tem um outro projeto que é para outro hotel da rede Ibis, na entrada da cidade.
Acabei de falar, tem a vinicultura hoje, que vai ser um grande polo de desenvolvimento da cidade. Então, todas essas ações, estando prontas, a cidade começa a estar preparada para receber o turismo. Então, se a gente não iniciar as ações necessárias, nós nunca vamos ter aqui o turista e ninguém com vontade de visitar Pinhal. Mas, com certeza, com todas essas ações que estão dentro do planejamento, nós temos um grande potencial de não virar uma estância turística, mas de virar, como eu disse, uma cidade de interesse turístico. É a questão de empregos, indústrias. O povo quer saber quando que o Zé Cabene vai trazer fábricas, indústrias para Pinhal. Lógico que não é bem assim, né? O povo pergunta assim, mas é um ponto muito importante, eu acredito que você também considere na nossa cidade, os jovens principalmente, sem necessidade de ter que sair da cidade para trabalhar, e sim, o cara quer nascer, crescer. Muita gente critica Pinhal, mas a realidade é que o cara quer nascer, crescer, se formar e morrer em Pinhal. A verdade é essa, mas eles querem condições para isso. A sua administração, você tem o seu plano de governo, falava muito sobre isso também. Como está essa questão hoje das empresas, distrito industrial, essa questão toda? O pessoal que está lá, que não entende muito bem essa questão, entender mais prático a parada, indústria, emprego no povo de Pinhal, o que a gente consegue ver a curto prazo e prazo urgente aí para a galera? Você tem razão quando você diz isso, porque é uma preocupação nossa. Quando a gente assumiu a prefeitura, eu sempre volto a falar em plano de governo, programa de ação da gestão. Por quê? Porque tem um eixo que não tem condição de que é emprego, habitação, saúde. Se atender esses 3 eixos, a sua administração começa a ter um norte. Nós já falamos da saúde, nós falamos da habitação, não falamos, mas vamos falar agora do desenvolvimento. Nós tínhamos aí, da gestão anterior, foi adquirido pelo Dr. Paulo Klinger Costa, o Distrito Industrial 2. E, na realidade... Eu posso ser chato? Na realidade, a gente tinha um pasto, né, Zé? Mais ou menos isso. Aí não tinha como, né? Você ia falar que... Então, na realidade, não prepararam o distrito para receber indústria. Então, o que acontece? Uma das grandes preocupações minha no início foi a questão de você arranjar recursos para transformar uma propriedade rural num distrito. É como você disse. Então, hoje, o distrito é realidade. Como a UTI eu falei, é realidade. São coisas, por isso que eu falo, 2013 foi difícil, mas foi um ano de busca de recursos e nós vamos colher agora, começar a colheita em 2014. O dinheiro está garantido, veio 1,5 milhão do governo do estado, 300 mil a prefeitura vai pôr, 1,8 milhão para fazer toda a infraestrutura, asfalto, luz, água, galeria no distrito industrial. Essa obra vai ser iniciada em 2014 e vai terminar no fim de 2014. Paralelamente, nós vamos começar a inserir as empresas dentro do distrito. Tem empresas que querem espaço daqui de Pinhal, que estão aqui, empresas grandes, e tem empresas que estão vindo de fora. Quem vem de fora que está acertado? Vem o frigorífico Cambuí, que já assumiu o compromisso com nós, mandou toda a papelada, está esperando a gente iniciar as obras lá, para ele pegar o pedaço dele também iniciar a instalação dele, e vai gerar 250 empregos. A Estrutécnica é uma empresa de ração de Campinas, também vai precisar de um espaço, já acordou com a gente, mais 250 empregos. E fora que nós mantivemos aí contatos com diversas empresas e estão estudando a possibilidade de vir para Pinhal ou não. Vou dar uma de muito conservador, que não sou, mas pinhalense que sou e sei de muitas lendas e fatos da cidade, que falam que muita gente em Pinhal não quer que Pinhal cresça. Agora uma pergunta prática, uma montadora não se fala em menos de 1.000 empregos, né? Normalmente é uma coisa de 500 empregos para cima. Pinhal sofre com talvez um crescimento desordenado. A gente estaria preparado, porque uma montadora ela começa a desenvolver num ritmo como foi São João da Boa Vista, um pouco menor, mas Mogi Guaçu. Aí já vem aqueles conservadoristas que falam que
esse crescimento ele vai trazer criminalidade, ele vai trazer... Você sabe do que eu estou falando. Existe esse risco aí, o pessoal está lá em casa... não, mas... Porque aqui tem muito aquele falso moralista que fala assim, mas o ideal para Pinhal é uma empresa de 200 empregos, não para 1.000. Já viu falar isso, né? O que você pensa para isso? A gente estaria preparado para isso, é claro? Eu defendo que a gente tenha várias empresas aqui de 300, 400 empregos. Porque se você tem dificuldade com uma ou outra, você não arrebenta com a economia da cidade. Mas, respondendo assim ao que você disse, Pinhal é uma cidade que é muito boa para se morar, para se viver. Nós não queremos uma cidade, queremos Mogi Guaçu com 166 mil habitantes. Mogi Mirim está indo no mesmo caminho de São João da Boa Vista, só que com qualidade. Hoje Mogi Mirim tem 90 mil habitantes, tem uma arrecadação anual de 300 milhões, que equivale a mais de 3 mil reais por habitante. A média hoje é 2,15. Então, você não pode crescer desordenadamente. Eu acho que Pinhal, chegando a 50, 52 mil habitantes, também não precisa ser muito mais que isso. Mogi Guaçu hoje tem 166, tem um orçamento igual a Pinhal. Ele tem um orçamento hoje de 280 milhões, que dá em torno de 1,80 por habitante. Então, isso fica difícil de você fazer a gestão, porque você não tem como investir. Isso está acontecendo em Mogi Guaçu hoje. Ô Zeca, você tocou bastante no assunto de habitação. E final de 2012 houve até um sorteio aí de casas populares que seriam construídas lá em um pedaço da escola agrícola e tal. Na época eu até opinião minha, eu achei que não seria um lugar adequado para a construção disso, porque lá necessitaria de muita infraestrutura, como escola, um posto de saúde, alguma coisa para que as pessoas não dependam muito da vinda para a cidade, para suas famílias poderem ficar ali e poder criar os seus filhos ali, não depender de circular, de transporte escolar municipal, enfim. O que você tem a falar para a população com relação à habitação e com relação a esse projeto específico? Vocês já elaboraram um projeto para esse conjunto habitacional lá na escola agrícola? Então, eu queria, na questão da habitação, queria dar um informe para a população, porque nós temos um problema do CDHU, que é uma empresa de habitação do estado de São Paulo, que é a questão do programa Cidade Legal, em que nós temos aqui 11 empreendimentos que ainda, apesar do morador ter pago a sua prestação, quitado a sua casa, não tem estrutura. Nós estamos trabalhando um a um, e nós devemos entregar agora o Jardim Vitória, dia 30 de março, a escritura para os moradores. E tem mais 10 empreendimentos que a gente precisa regularizar na cidade. Isso é uma coisa que dá muito trabalho, porque você tem que fazer desmembramento, a terra de terceiro, construir, tem uma série de irregularidades que, em conjunto com o Estado, nós estamos tentando resolver. E tem outros 2 empreendimentos que ainda vamos entregar esse ano, mas o trabalho é muito demorado, depois com esclarecimento para a população. A questão da habitação é uma questão que vem de encontro aos anseios e à necessidade dos mais necessitados, e nós queremos executar também. Quando nós assumimos a prefeitura, já tinha sido doado a área do Morro Azul, da escola agrícola, e ela foi destinada exatamente, somente para a moradia de interesse popular. Não pode fazer outra coisa lá. Na época que foi doada, a prefeita anterior, a Marilza, terminou um projeto do CDHU para começar a fazer o estudo de viabilidade e lançou a pedra fundamental e fez cadastro. Fez cadastro, não sei se ela fez cadastro ou se ela fez uma inscrição. Quando começou a andar isso dentro do CDHU, o responsável pela área de planejamento do CDHU, área de terras, quando foi doado o governo aqui, ele fazia parte da comissão, ele tinha dado parecer contrário
a utilizar aquela área lá pelas condições que você falou, que aquela área não tinha vocação para a construção de casa popular. Eu fui umas 15 vezes no Zé, e a última foi ontem. Estive lá ontem, terça-feira, e acabamos discutindo, fechando, vamos fazer uma justificativa. Primeiro era a questão do PVT. Para a água chegar lá, custava 6 mil por habitante. Aí nós estamos querendo que seja construído lá mesmo. Por quê? Primeiro, nós vamos perder a terra volta para o Estado. Nós não sabemos que o Estado vai plantar aí. Segundo, existe uma demanda de mais de 2 mil unidades aqui em Pinhal. Nós não temos terreno, a gente precisa construir. A mesma coisa que acabou de falar do distrito. Nós temos que colocar o distrito, porque é a única área que nós temos. Senão nós não vamos ter outro distrito. Onde nós temos onde construir casa popular? É do Morro Azul. Então brigamos, vamos tiver uma reunião com o secretário adjunto, o diretor de planejamento, e conseguimos fechar, e eles vão mandar para a reunião de diretoria para aprovar as 300 unidades. Tem o Matheus Rezende aqui, meio você já respondeu sobre habitação. Ele pergunta por que a prefeitura não recebe ou executa projetos de habitação popular como modelos de condomínio, pois necessita de terrenos menores, além de ser economicamente viável, podendo conter praças de esporte, lazer, essas coisas. Deve ser algum arquiteto aí que está perguntando. O que ele está falando aqui, pessoal entender, tipo prédio, né? Ele quer saber por que não faz esse tipo de projeto aí, de prédios, é tipo Singapura do maluco. Eu queria agradecer a pergunta do Matheus, mas veja bem, eu também defendi uma época muito a questão da gente verticalizar, construir prédio aqui em Pinhal. O próprio CDHU, quando eu estive lá, me desanimou. Falei assim, olha, no interior, a questão de você fazer prédio, ela não dá certo. Não dá certo porque o prédio, é um condomínio, você tem que viver em grupo, certo? E realmente todos os condomínios que foram feitos no interior não deram certo. Então eles tecnicamente nos desanimaram em fazer. Por quê? Porque com um terreno menor você se atende muito mais gente que precisa da moradia. Mas para o interior o CDHU não adota essa política. O pessoal não tem costume de viver assim. Você imagina aí, ô Matheus, a pergunta é inteligente, mas mais ou menos o que ele está falando, você imagina você está na sua casa, seu vizinho está escutando um pagode, o outro está escutando um rock. Exatamente. Na sua casa é uma beleza, está lavando seu carro na porta da sua casa, num sistema desse, velho, não tem jeito, você não tem quintal, né? É complicado, é por isso o interior realmente não tem esse costume de se viver assim, né? E dificilmente, tanto os programas habitacionais do governo do estado de São Paulo e do governo federal não contemplam prédio para o interior, a não ser que seja uma cidade já do porte de Mogi Guaçu, de Campinas, porque não tem mais terreno. Aí, moçada, vamos para mais um intervalo, depois a gente volta com o último bloco. Vamos falar aqui de educação, vamos falar algumas perguntas dos jovens aqui de Pinhal e para a gente encerrar aqui o Papo Franco com o Zé Cabelo.
É isso aí, estamos de volta para o último bloco aqui do nosso Papo Franco, né, Cício? Tá rendendo o Papo Franco. O prefeito sabia que ia render. É isso aí. Ô Zeca, vamos fazer uma pergunta aqui para você. Quem vai te fazer essa pergunta é a Sofia. Ela tem 7 anos e ela quis fazer uma pergunta para o Zé Cabene. Então vamos lá, a Sofia, de 7 anos, fazendo a pergunta aí para o Zé Cabene. Vou mandar um grande abraço para a Sofia, 7 anos. Gosto muito das crianças porque tive muita criança participando da minha campanha. Veja bem, a questão das férias é férias, viu? As pessoas viajam, vão para a praia, mas a Pinhal, eu creio que na minha juventude, o que acontecia aqui? Nós tínhamos alguns eventos grandes em Pinhal. Nós tínhamos no mês de fevereiro o carnaval, que era o melhor carnaval do estado de São Paulo. Tínhamos em julho a Pimpaulo, que acho que pouca gente conheceu, certo? Mais pessoal da velha guarda que conheceu a Pimpaulo. Eu participei muito da Pimpaulo. Então a gente tinha o mês de fevereiro, um mês muito agitado aqui, que era mês de preparação do carnaval, o turismo naquela época que era muito forte, o carnaval nosso era muito forte. E em julho a Pimpaulo. O que nós estamos pretendendo fazer? Realmente, você tem que arranjar atividade durante as férias para as crianças. Esse ano que passou, nós montamos os Jogos Estudantis, que era uma coisa que também tinha acabado em Pinhal, e nós resgatamos isso para fazer em julho. Por que julho? Porque mês de férias para dar uma atividade para a criança. As escolas não tiveram uma grande participação. Foram 6 escolas que participaram. Depois do sucesso, porque acabou os Jogos Estudantis, fizemos no sábado uma conjugação aí depois a Pimpaulo também aconteceu na última semana, e nós fizemos jogos finais dos Jogos Estudantis baseado junto com os veteranos da Pimpaulo. Então foi uma semana foi um mês que as crianças tiveram coisa para fazer. Teve todas as modalidades para fazer, certo? E o mês de janeiro e fevereiro realmente é um mês muito complicado, porque geralmente o carnaval vem em fevereiro e a gente se prepara para atender o carnaval. O que nós temos hoje para oferecer para as crianças? Nós temos as piscinas, certo? Que é verão, todo mundo quer participar. Nós temos o estádio Fernando Costa, temos hoje o Raspadão e temos a Dinda, certo? E nós estamos estruturando para esse ano de 2014 escolinha de esportes. Nós demos uma reestruturada no departamento de esportes. O departamento de esportes esse ano foi muito intenso, as coisas aconteceram, montamos um campeonato amador de primeiro e segunda, primeiro e segundo escalão dentro do futebol, né? Quer dizer, na realidade, primeira e segunda divisão. E foi um campeonato muito bom. Então as coisas estão se estruturando. Agora esse ano aqui a gente está se preparando para montar as escolas de futebol. Mas você tem hoje um grande problema que é a internet. Nós acabamos de falar aqui. A internet deixou o jovem para dentro de casa. Hoje o mundo mudou muito da época nossa para cá. Por exemplo, eu tenho meu filho. Meu filho, o quarto dele é o mundo dele. Ele tem televisão, tem aparelho de som, tem internet, tem o telefone celular. Então é o seguinte, ele não precisa mais ninguém. E hoje eles se conectam com quem eles quiser dali do quarto deles. Antigamente nós precisávamos para rever um amigo, você ia sair, você ia para o bar tomar uma cerveja, tomar um guaraná, certo? Mas a questão do movimento. O mundo mudou hoje. Agora, a concentração e as coisas foram mudando de uma tal forma, porque se você tem a Pauliceia acesa à noite, você tem movimento. A partir do momento que você tem só o comércio de roupa, de noite não tem vida. Então o que acontece? Nós precisamos, o que nós queremos fazer? O projeto da Praça da Independência, ele contempla uma praça da alimentação. O que é? É um pouco de dar vida para o centro e fazer com que o pinhalense volte a ter vontade de ir para o centro novamente. Vamos para a praça. Então nós vamos criar dentro da Praça da Independência uma praça de alimentação. É um bulevar, essa é a proposta, o projeto já está pronto, o recurso já está liberado.
Então nós temos que fazer com que ele sinta a vontade de voltar para o centro novamente. E a gente dá atividade. Tem um lugarzinho para sentar, tem um ponto de encontro. Então isso é necessário. Se não tiver isso, nós não conseguimos revitalizar o centro. E nós vamos conseguir fazer isso. Em cima disso, para a gente finalizar aqui, desculpa vocês tem a pergunta aqui, tem a Camila, 27 anos, não tem o sobrenome dela aqui, lá da Vila São Pedro. Veja bem, você tem que levar em consideração algumas coisas. Nós temos um teatro que o ano passado teve 59 espetáculos entre peças teatrais e peças musicais. Tivemos formaturas, tivemos uma série de coisas. E a maioria desses eventos, eles são gratuitos. Nós nunca conseguimos uma lotação dentro do teatro. Então, os equipamentos existem. Nós precisamos fazer com que as pessoas tenham vontade de frequentar. A área da cultura esse ano foi uma área muito intensa. Nós fizemos, você participou, você me entrevistou no dia do aniversário da cidade, um aniversário diferenciado. E eu concordo plenamente com a Camila. Falta espaço e falta coisa em Pinhal para o jovem frequentar. Ela citou aqui, não está aqui, mas ela citou na gravação, vários clubes fechados, não tem vários clubes sem atividades, né? Hoje a gente não tem o clube na praça, o comercial acho que está fechado, e o Caco Velho, né? Então você tem mais. Então ela falou, tem um monte de clube, tem opções, que nem você está falando, e também não acontece nada. Então, a prefeitura ela tem um papel importante nisso. Eu estou falando, nós revitalizamos o centro com a reforma da praça, você montar o boulevard ali, a Praça da Alimentação, você começa a levar o jovem e você começa a criar, por exemplo, você pode pôr dentro da Praça de Alimentação, toda sexta, sábado e domingo, um show musical. Já é um espaço para o jovem frequentar. O comercial, você acabou de dizer, o Pinucci, coitado, está se desdobrando lá para fazer com que coloque o comercial em pé. Ele queria fazer o carnaval agora, não tem o AVCB. Então nós estamos tentando também ajudá-lo de uma forma. Então nós temos que, realmente você tem razão, nós temos que restabelecer esses clubes que na época passada também foram o que deram movimento e deram a chance do jovem ter um lugar para ir. Quando não tinha um baile no GPA, tinha um baile no comercial. Quando tinha no comercial, tinha no recreativo. Nunca faltava. Tinha o Bangu naquela época nossa, que hoje, infelizmente, não está mais aí. Mas... Ô Zeca, com relação à educação, a gente sabe que o Departamento de Educação aqui em Pinhal está bem atuante. O ano passado, aí no final do ano, eles fizeram a apresentação de Natal na praça e tal. Então, realmente está bem atuante na cidade. Mas nós recebemos algumas perguntas, principalmente, eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, mas ele é do Hélio Vergueiro Leite e falou que havia sido prometido na época... Não é Matheus de Rezende, já tenho ele aqui. Eu não vou lembrar... Márcio Henrique da Silva, morador do Hélio Leite. Márcio Henrique da Silva. Ele chegou a questionar uma escola municipal de 5ª ou 8ª série, agora é 6º ou 9º ano, né? Que seria construída lá, que teria sido prometido isso em campanha e que até agora ele não viu. Foi isso, se eu não me engano, que ele escreveu, né? Pergunta para o prefeito se ele lembra da promessa. Aqui já é uma cobrança, né, Zé? Se ele lembra da promessa da escola de 5ª ou 8ª série aqui no Hélio Vergueiro Leite. Lógico que lembra, né? A questão de... Veja bem, o que nós falamos em campanha no Hélio Vergueiro Leite? Nós temos um compromisso com o Wild. Nós vamos cobrir aquela quadra lá, fazer lá uns vestiários para melhorar as condições de uso da quadra que é descoberta hoje. Nós vamos fazer uma unidade básica de saúde lá, vamos licitar agora em fevereiro. Mas a questão da educação é uma questão que... Hoje nós temos 9 escolas estaduais em Pinhal e temos 19 escolas municipais. A demanda existente hoje atende plenamente essas 19 escolas. Nós estamos recebendo recurso do governo do estado de São Paulo para fazer uma creche no Parcão ali. Mas essa creche ela vai tirar o pessoal que está lá no Janu, ali perto ali onde é o Cine, na esquina ali. Então,
na realidade, a demanda está bem controlada. Não sei se precisa de uma escola lá. Eu vou ver agora com a pergunta que foi feita aí. Eu não me lembro de dizer que a gente ia fazer uma escola, mesmo porque naquela época, eu vou me penitenciar aqui, Normal, Márcio, porque eu não sabia nem da demanda do município, certo? A gente tem que conhecer, se precisar de escola, nós vamos fazer. Quero assumir esse compromisso com você. Se precisar, vamos estudar e vamos fazer, e temos como fazer. Mas a gente precisa fazer o estudo da necessidade. O que hoje tem lá, a João Batista Tamazo, que é uma escola que foi feita, né, há pouco tempo, e ela está comprometida o telhado dela. Então isso nós vamos fazer, nós vamos retirar todo o telhado, refazer todo o telhado. É um custo que não estava previsto pela prefeitura, é uma obra que está na garantia ainda, a empreiteira teria que fazer, a empreiteira sumiu, faliu, e nós vamos fazer, e depois vamos fazer a cobrança judicial dos proprietários da empresa. Então, é isso que nós estamos fazendo lá, são as coisas que a gente vai fazer. Deixar em condições a João Batista Tamazo, fazer o BS e cobrir a quadra. Se precisar de uma escola, eu vou levar essa lição que você está me dando, e nós vamos tentar, se precisar, vamos começar a fazer um trabalho em cima disso para planejar a construção de uma nova escola lá. É isso aí. Ô, Zé Cabé, nós estamos chegando no final daqui a pouco. Como a gente tem uma parcela muito grande de jovens que acompanham o Catacoió, que dia 29 agora estão fazendo 14 anos, então a gente tem uma galera fiel aí à nossa história, acompanha nosso programa, tudo que a gente faz. E é ligado a essa moçada, eu queria que você falasse um pouco. Se eu passar o programa de entrevista inteiro com o Zé Cabene sem perguntar do Carnaval de Pinhal, acho que eles vão deixar de assistir o programa nosso. Fala um pouco do Carnaval de Pinhal, o que você espera. Houve essa alteração da Rua das Barracas, está definido já, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Está definido. Vai para a estação ali. Como você vê essa alteração? Fala um pouco pro pessoal aí que está meio por fora, porque esse ano o Carnaval é em março, né? Exatamente. Veja bem, o Carnaval de Pinhal, você sabe, você tem acompanhado, nós precisamos fazer o Carnaval de Pinhal crescer. E para crescer, você precisa mudar. Não só, eu acho que o ano que vem tem que montar uma equipe multidisciplinar aí, com gente de todos os segmentos, para ver o que vamos fazer com o Carnaval. O ano passado nós tivemos 3 escolas de samba desfilando na cidade. Esse ano aqui, nós estamos com 3 novamente, mas tem percalço, não sabemos se vai sair com todos os figurantes. Então é uma coisa que a gente precisa reestudar até o local. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai fazer, mas, por exemplo, talvez fazer no estádio, tudo no estádio Zé Costa, seria um caminho. A Rua das Barracas dentro do campo totalmente montado, um trio elétrico, escola de samba, pessoal sentado na arquibancada. Você sabe de outras conversas que essa é a minha opinião mais racional. Várias cidades da nossa região estão adotando esse formato. Vargem Grande 2013 adotou, foi um grande sucesso, média de 15 mil pessoas por dia, durante a tarde lá no Carnaval de Vargem Grande. Eu acho que seria um passo ideal. Existe ainda aquele negócio, tradição, não pode sair da rua, é difícil mexer com isso, nem se fala, nossa, não, tradição em Pinhal. Mas a questão desfile, eu sei que é difícil a sua situação como prefeito de comentar certas coisas, mas por que não a gente investir ou trabalhar com a criação de blocos carnavalescos, que seriam coisas mais baratas, com o valor de uma escola de samba, você consegue montar 3, 4 blocos carnavalescos. Pense em alguma coisa do tipo, porque seria também uma maneira de trazer a juventude para a avenida, para fazer o desfile e fortalecer. Ao invés de 3 escolas, a gente teria 8 blocos carnavalescos, seria bem diferente. O que você pensa sobre isso? Eu acho que você tem toda a razão. Então vamos fazer. Não é que eu sei que esse ano já não vai fazer. Sim. Mas por isso que eu acho que nós temos que montar uma equipe um pouco maior, não só da prefeitura, mas com todos os envolvidos, porque na minha época o carnaval foi bom com blocos. Exatamente. Eu fiz parte de diversos blocos. Mais barato. Nunca desfilei em escola de samba, mas era um carnaval maravilhoso. Nós temos que vender a ideia, porque
O problema é o seguinte, eu venho de uma turma que é a turma da Brahma, que foi a turma da minha juventude, era um bloco, depois veio o Segue Nós, que foi um outro time, e assim foi fazendo. E teve uma série de blocos aí que tinha mais de 200 pessoas. Então, a juventude de hoje, ela também precisa querer montar, porque é aquilo que eu estou falando, são épocas diferentes, são situações diferentes. Então, precisa ter a vontade de montar, de pegar alguém que faça. Zé Cavena, eu queria agradecer, primeiramente agradecer você ter aceito participar desse quadro aqui, desse primeiro programa, desse quadro novo do Conexão. Você sabe que, por mais que o pessoal fale, o Catacoió, critica, o Catacoió, não sei o que tem, mas você sabe, você conhece a gente antes da prefeitura. O que a gente tem que falar sempre foi falar diretamente para você, nunca precisou de intermédio, não falando aqui está presente assessor de comunicação da prefeitura de imprensa, não é isso, tá? A questão, mas a gente sempre teve abertura para conversar com o Zé Cavena, reuniões na casa dele. Então a gente queria agradecer, porque eu sabia que você aceitaria participar, porque você conhece, o Catacoió conhece a maneira de conduzir as coisas, às vezes polêmica sim, mas nunca desonesta. E a gente fica muito feliz de ter começado esse quadro com você aí. Eu que queria agradecer a você, Alex, agradecer o Cícero, agradecer a vocês, pinhalenses, pela confiança. É um momento, queria parabenizar por a iniciativa de elaborar, montar um programa de esporte, Papo Franco. Eu acho que as coisas aqui têm que ser realmente colocadas, abrir para a população, para fazer perguntas, porque as críticas, elas são necessárias. As críticas corrigem caminhos. Então, quem está administrando, por mais que a gente queira fazer as coisas da melhor maneira para atender a população pinhalense, erros existem. Então, eu acho que quando nós temos ouvidoria, temos o gabinete do prefeito, temos o gabinete de todos os nossos diretores, eu acho que é realmente aquilo que a gente houver que não está cumprindo a nossa obrigação, acho que tem que ser questionado. Tem que ser questionado e nós estamos preparados para realmente receber essa crítica e corrigir caminhos. Então, eu queria agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês, agradecer a esse programa que deu a oportunidade de a gente ter aqui um Papo Franco. E eu vou postar no meu Facebook, as críticas às vezes consertam caminhos. Vai vendo. Estou bem na fita. E nós queremos desejar a todos os pinhalenses um 2014 cheio de realizações e que os sonhos sejam concretizados. Acabei de dizer que 2013 foi um ano de planejamento, a partir de 2014 inicia o ano da colheita. Grande abraço. Que assim seja. Cícero, obrigado. Obrigado, Alex. Só corrigindo aí, ele fala que eu falo muito. Ontem nós saímos fazer pergunta na praça, era 4 horas da tarde, antes da 8 horas da noite, a gente tava lá na praça fazendo pergunta ainda, e fizemos, sabe quanto? 2. O cara não parava de falar um minuto. Foram bem feitos. Foram 2. Vamos voltar aí para as cabeças do programa aí. O programa acho que está acabando. Queria agradecer aí todos os nossos anunciantes, agradecer o pessoal que mandou pergunta. Se ficou sem responder sua pergunta aqui, porque não dá para fazer tudo, o programa durou 1 hora, ainda ficou bastante. Se não deu para fazer, fica sem fazer mesmo, que não vou fazer de novo. Daqui 6 meses a gente fala com o Zé Cavena de novo, né? Porque não adianta. Não vou enganar, falar, nós vamos passar para assessoria de imprensa. Não vamos passar nada. As perguntas que não foi feita, daqui 6 meses a gente abre de novo, né, Giovanni? E vamos fazer depois. Eu ia fazer a proposta de levar e responder, então não vou fazer mais também. Tô brincando. A gente vai passar aqui para o Zé Cavena algumas perguntas aí, mas a maioria aqui foi, uma respondeu a outra, às vezes algumas perguntas parecidas, né? Mesmo assunto, né, Cícero? Mas eu não vou fazer essa patifaria, né? Vamos passar para a assessoria, ele vai analisar e vai responder. Mentira, não tem nem e-mail aqui para o Zé Cavena responder para vocês. Se tiver dúvida aí, repassa aqui para o Conexão, algumas perguntas, a gente passa para a assessoria e o Zé Cavena responde. Com contato, com e-mail, tudo certinho. E outro, moçada, tá vendo? O Zé Cavena participou do nosso quadro, Uma Boa Papo Franco. Perguntar não dói, então fica à vontade. Esse é um canal aberto para você poder perguntar e questionar o seu prefeito, beleza? Até a próxima aí, que não sei quanto nós volta. Nesse quadro de 1 hora vai demorar para o programa voltar. Mas a gente volta com o Papo Franco numa próxima oportunidade com mais uma personalidade aqui da cidade de Pinhal ou talvez da região.